Hoje é um dia muito especial. Isso porque a ES Brasil recebe Renan e Fran. Hoje nós vamos conversar sobre o filme 3, ambientado na Itália e que com certeza vai ser um orgulho para o Espírito Santo. Continue acompanhando tudo com a gente por aqui. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso estúdio, Renan e Fran. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder trocar essa ideia, de conversar com você, com a audiência de vocês, compartilhar a nossa experiência. É uma honra e muito, muito obrigado mesmo. Queria agradecer também por receber a gente e ouvir um pouquinho da história do nosso filme, bastidores, algumas coisas que a gente pode revelar, né? É isso. Gente, então vamos lá do início. Eu quero saber um pouquinho de vocês. Quem é o Renan e quem é a Fran? Bom, vamos lá. Eu sou escritor, roteirista e diretor capixaba, né? Eu sou nascido aqui, criado aqui. Fui estudar no Rio de Janeiro para me formar em cinema. Depois dessa faculdade eu fiz um curso de especialização em direção cinematográfica em Madrid, numa escola de cinema lá. E aí foi onde eu descobri esse desejo de ser roteirista, assim. Eu acho que teve esse lado bom da faculdade, que a Fran fez a mesma faculdade que eu, assim, que era a gente fazia muito filme, então a gente passava por todos os departamentos, então a gente via ali as potencialidades e o que a gente não levava jeito, a arte não tem a menor condição, e áudio também não. Então, e aí eu acho que assim, por muito tempo eu achei que era até direção de fotografia que eu queria. E aí nesse curso que eu vi que eu gostava muito do roteiro, assim, aí eu comecei efetivamente a me aprofundar nisso, e aí fui estreitando esse laço depois que eu voltei da Espanha com a França, a gente começou a trabalhar muito junto, e aí a gente abriu a nossa produtora em 2017, que é a Gemaster Filmes. E aí, a partir de então, a gente criou isso para se autoproduzir, né? A Fran vai falar um pouco dela, mas ela quer ser atriz e eu quero ser roteirista. Então, eu falei assim, bom, vamos juntar forças, porque daí a gente vai fazer os nossos produtos, onde você vai estar atuando, eu vou estar roteirizando, e aí a gente vai fazer isso girar de alguma maneira, assim. Então, desde então, a gente vem construindo a nossa carreira muito pautado nisso, assim, em projetos que sejam autorais, em projetos em que a gente fale exatamente o que a gente quer, sobre temas que a gente quer falar, da maneira que a gente quer falar. A gente tem uma certa liberdade nisso, assim, porque a gente é o dono daquilo dali, né, de alguma maneira, assim. Então, essa união, ela foi muito benéfica e tá fazendo a gente conquistar lugares muito importantes, assim, eu fico muito feliz. Então, eu sou a Fran, eu sou atriz e produção executiva hoje, mais numa autoprodução. Enfim, me formei como atriz tecnicamente com 17 anos, mas fui pra faculdade de Direito, vi que não tinha nada a ver comigo, então na época o mais próximo que eu teria foi a faculdade de cinema, o que acaba reforçando o que a Ana falou, foi muito importante pra gente como técnica também, entender o outro lado. Por algum momento também achei que seria diretora de fotografia. E foi quando eu comecei a perceber que eu não queria estar atrás das câmeras, eu queria estar na frente. E aí tem todo esse processo, essa dificuldade que atores enfrentam, de ser chamado pra alguma coisa, aí teste. E aí a gente já trabalhava junto, o Renan sempre foi meu parceiro de substituição, de pessoa de braço direito de confiar mesmo, né? E roteiro, atriz, acho que dá alguma coisa, né? Vamos tentar. Da liga. E aí a gente começou a ter muita criatividade de coisas também, e aí o Renan chegou uma hora, cara, a gente precisa abrir nosso próprio CNPJ, porque a gente tinha as ideias e tinha que meio que dar de presente, né, para outras pessoas produzirem pra gente. E virou isso, estamos aí. Que demais. E 3 filmes na Itália, de muito chique, tá? Então eu quero saber, de onde surgiu essa ideia? Vocês já me contaram e me adiantaram. Vocês estavam de férias. E artista não para, né? É uma coisa assim, eu não consigo entender em que momento que a gente vai parar, sabe assim? Porque era isso, a gente tava num processo de, vamos tirar férias, trabalhando no processo, fizemos ali, juntamos um dinheiro, cara, queremos viajar, dar uma descansada, e aí nesse uma descansada, vamos pra Itália, vamos, mas a gente pode fazer um curta, aí pelo menos um curta, vamos, a gente leva a câmera e vê o que sai, vamos. Aí a Fran tinha uma amiga que mora na Itália, que é a Rô. A Rô tá lá, vamos entrar em contato com a Rô. Aí a Rô gostou da ideia de fazer um curta. Até a Amparo, que tá em Madrid, que às vezes a gente passa na Itália, grava um negocinho com a Rô, daí a gente vai pra Madrid, grava um negocinho com a Amparo. Eu falei, meu Deus, vamos. E tudo de tudo, se elas não puderem, gravamos eu e você, a gente improvisa uma coisinha no meio da rua, meio aleatória. E aí isso foi ali, acho que veio a pandemia, né, e também prorrogou os nossos planos dessa viagem, mas ali em torno de 2021, agregou, elas chegaram, e aí a gente começou a fazer ensaios online, assim. E aí, pra entender isso, assim, bom, a gente teve essa ideia megalomaníaca, massa, mas agora como é que executa, né? Tipo, como que faz? O que a gente vai fazer, né? Assim, é só ligar uma câmera também? Não dá, então
Aí as três são especialistas no método Michael Chekhov de atuação, assim, então elas se entendiam ali na forma de se comunicar e nos experimentos cênicos que tinham que fazer e nos exercícios. Então eu era muito ouvinte, assim, nesse primeiro momento, que foi a gente se encontrando online, fazendo improvisações, fazendo exercícios, para entender primeiro que personagens eram essas. E como, né, aquilo que eu falei da gente fazer coisas autorais, uma coisa que a gente entendeu já que a gente está fazendo um processo que é autoral e que é nosso, vamos cada um ter a sua liberdade para criar, assim, né? Em vez de eu ser o roteirista que vai sentar e vai dizer, olha, a história é essa, a personagem é essa, tragam vocês, assim, né? E aí começamos com esse processo da Fran, da Rô e da Amparo. Elas começaram a levantar, tipo, eu queria fazer uma personagem assim, eu queria que tivesse essas características, e aí nos exercícios foi descobrindo mais coisa, e aí o meu papel como esse, né, vamos dizer, roteirista, assim, era colher todas essas informações que a gente tinha nesses ensaios e começar a jogar isso pro papel, assim, para começar a organizar algum caminho, né? Acho que você pode passar para Franco, acho que nesse momento eu falo separar, que eu tenho, porque eu acho que tem uma experiência muito pessoal também, né, de como fazer essa criação, assim, que o meu olhar era muito de fora nesse momento, né? Não é só assim, tenho a ideia, vamos gravar um filme, tem muito por trás disso aí, né, que as pessoas nunca ficam sabendo, inclusive, dificuldades, bastidores. Exato. E é isso também, às vezes a gente tem uma ideia, quer fazer um personagem, quer construir uma história, mas como é que amarra isso tudo, como é que, né, faz ficar interessante, então eu acho que nosso primeiro passo foi, qual é a história principal? 3 primas. Aleatório, vamos ver se funciona isso. 3 primas, isso é um problema. Eu não sei, eu tenho uma coisa agarrada ao passado, porque eu sempre crio todo o passado e a gente nunca tem a história do presente. Então a gente criou o passado inteiro delas. Mas o que a gente vai contar agora? Porque o passado tá pronto. E a gente empaca nesse presente. E a gente foi construindo junto, uma das ferramentas que a gente trabalha no Chekhov é véu, bastão e bola, que são personalidades que a gente pode criar. Então, o véu é uma pessoa mais meio termo ali, o bastão é aquela pessoa mais incisiva, e a bola é essa pessoa mais solta. Então a gente determinou que cada uma seria um deles, assim. Tanto que o Renan brincava com a Rô em set, que é a que faz a Rita, e dizia, Rô, vamos gravar, vamos. Ela fazia um negócio assim, e a Rô mudava completamente. Impressionante. E aí a gente, a partir dessa brincadeira, desse exercício, o Renan foi acompanhando e foi trazendo, meio escaletando também. E aí eu lembro que num Zoom, eu falei com ele, qualquer coisa vai guiando também, nesse olhar de direção. Você pode mandar mensagem particular e interferir nessa improvisação nossa. No final ele falou, me dá esse poder, eu me senti Deus. Eu mandava no que vocês iam falar, porque pra trazer ele junto também, não ficar ali muito pacato só anotando, trazer ele nessa criação em conjunto também e poder fazer essa interferência nas histórias com essa cabeça mais de... que a gente vai fazendo qualquer coisa, né? Aí a gente joga, agora resolve. Era sempre assim. E aí era um negócio que, vamos ver o que cola, vamos fazer o exercício. Eu falei, gente, vai colar até um certo momento. Se lança a ideia. Chega uma hora que não dá pra colar mais não, que já tá colado. Renan, colou agora, que sei lá, que a avó era não sei o quê. Aí ele me disse, então, assim, olha só, cola tudo que tem que colar agora, porque depois eu vou sair descolando tudinho. Mas assim, esse processo foi muito rico. Acho que pra todo mundo, assim, pra mim como roteirista, porque, né, escrever é uma arte bastante solitária, né, se você não tá numa sala de roteiro, assim, então é você ali pensando nas coisas. E você poder ter essa experiência, né, de ver esses personagens crescendo, assim, vendo eles se criando a partir de exercícios e de trocas e de conversa. É um outro processo criativo, assim, que eu particularmente achei muito rico, de construir essa história a partir das personagens, assim. Porque eu acho que é isso, né, no início, igual a Fran falou, assim, que relação que elas têm? São amigas? Amigas dá um tipo de relação, né, se são primas é outro. Então a gente foi entendendo, né, como fazer isso, assim. E esse processo, eu particularmente, eu falo de boca cheia, do quanto o 3, pra mim, acho que de tudo que eu já fiz na minha carreira, assim, foi o processo mais de potência criativa que eu tive, assim, sabe? De acompanhar isso, porque são mentes criativas, né, assim, elas como atrizes são gênios no que fazem, assim. E aí você vê elas criando aquilo, é bonito de ver até, assim, então tem hora que eu ficava até meio deslumbrado, assim, só olhando, sabe, porque é muito incrível. Tem que cortar, eu esquecia, sabe, assim, então foi muito massa mesmo esse processo, e esse coletivo, assim, acho que isso passa, eu acho, pra obra final, de alguma maneira, sabe?
E quem são essas personagens? Me conta um pouquinho, assim, delas. Uma por uma. Porque elas, como vocês disseram, elas têm que encaixar. Pra ter uma história, pra ficar presa. É igual um livro. Se você lê o primeiro capítulo, você quer ver o outro. Então, assim, uma cena após a outra. Isso aí, exatamente. Esse eu vou deixar pro roteirista falar, porque ele fala que eu embanando, porque eu vou pra frente, eu vou pra trás, eu faço uma decisão, então ele tá mais seguro. Mas em Júlia eu deixo pra você. Que o Júlia é seu. Mais propriedade do que você pra falar eu não tenho. Bom, na verdade o 3 é a história de 3 primas que decidem se reencontrar porque elas enterraram uma caixa com cartas pro futuro quando elas eram adolescentes. E aí elas combinaram de se encontrar dali há 20 anos e passaram 20 anos. E aí a Júlia, que é a personagem da Fran, retoma esse contato pra galera. Bora resolver isso daí. Temos que se reencontrar, bora pra Itália. E aí são as 3 primas, que é a Júlia, que a Fran faz, a Rita, que é a Romilane, e a Carla, que é a Amparo de Gata. E aí essas 3 primas se encontram para desenterrar essas caixas, e a partir daí a gente vai desvendando quem elas realmente são hoje em dia. Não necessariamente, não é muito também sobre qual é o conteúdo das cartas, apesar disso estar presente no filme, em outras camadas, assim. Mas é sobre quem são essas mulheres, como é a relação delas, e como que elas estão hoje em dia, né? A Fran falava um negócio muito legal na época do desenvolvimento, que era ser primo tem uma relação que é muito louca, né, assim, porque às vezes quando você tá crescendo junto é muito amigo, e às vezes se afasta, mas continua sendo família, e aí você entender essa dinâmica foi muito legal, assim, né. Então a gente tem essa proposta do filme, e aí eu vou dar pra Fran começar a falar um pouco da personagem dela, e aí a gente vai desenvolvendo as outras a partir disso, eu acho. Então, a Júlia, ela é a mais nova das duas, ela é uma sonhadora, ela tinha, desde jovem, ela queria ser documentarista ou trabalhar com alguma coisa relacionada ao audiovisual, e em determinado momento, a vida dela também tomou um outro caminho, ela perde a mãe, e eu acho que assim, né, pra aplacar um pouco essa dor, ela também quer retomar esse contato com essas primas, porque eu acho que é a forma de voltar com essa conexão familiar. E aí ela se dá conta também de uma frustração dela, que ela nunca rodou um filme. Então ela ficou naquele sonho, tentando sempre, então ela viu também essa oportunidade de reencontro, essa possibilidade dela finalmente conseguir correr atrás do sonho dela. Então no filme também existe o filme e o filme dentro do filme, que é o filme que a Júlia tá construindo, pra mostrar um pouco dessa relação. E aí a gente tem a Rita, que é a mais velha, que é a Rô que faz. A Rita foi pra Itália até pra cuidar da avó, né, e acabou ficando lá. Então elas estão indo pra Itália pra ficar na casa da Rita, que é uma mulher, assim, que carrega muitos traumas e que isso vai se desenvolvendo ali no filme, a gente vai entendendo. É uma mulher muito controladora, assim, de precisar ter o controle das coisas, e a gente vai vendo ela com essas primas, assim, de querer mostrar que tá bem, de querer controlar tudo, e vai controlar os horários, e o que tem que fazer. E aí a gente vai ao longo do filme entendendo quais são os verdadeiros buracos dela e a dependência emocional que ela tem desses próprios traumas que ela carrega, assim, né? E aí a gente tem a Carla, que é essa prima do meio, acabou, né, indo morar na Espanha, então a língua ali dela ela é um português e espanhol, assim, e ela, uma família super rica, que tem uma empresa, casou, marido perfeito, uma vida perfeita, tá tudo ótimo, mas não é isso que ela quer pra vida dela. E ela tá nesse momento de transição, e reencontrar com essas primas também como ela vai expor essa grande verdade que tá dentro dela, assim. Então é um filme muito sobre essas mulheres, sobre essas personagens. Eu falo que é um filme sobre verticalização, assim, delas, porque a gente vai se aprofundando conforme o filme vai se desenrolando em quem elas verdadeiramente são, e não o que elas mostram pro mundo, assim. Então acho que isso vem de um processo que a gente teve ali, né, de toda essa construção das personagens, e a importância desse acolhimento de uma com as outras, assim, para que elas possam se sentir confortáveis em poder mostrar ou verbalizar quem realmente elas são, as dores que têm, pra encontrar a cura de alguma maneira, assim. E eu acho que é um pouco isso também, que a gente traz essas contradições, né? Porque uma quer muito o marido, a outra tem um marido, mas não quer o marido. A outra só quer uma família que quer curtir aquele momento, mas as outras estão muito preocupadas com o restante da vida, né? Então tem esse embate também, tem essa estranheza, né? De cara, você tem tudo. Não é sobre isso, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que eu sempre tenho em mente, né? Assim como livros, os filmes também contam histórias. Mas são personagens que têm esses personagens na vida real. Sim. É por isso que eu tô toda arrepiada, eu acho, porque você fica pensando, né? No meu caso eu penso, né? E acho que as pessoas de casa também pensam mesmo. Caramba, mas isso aqui parece comigo. Uhum.
peraí, mas tá contando a minha história. Porque a gente acha que só a gente passa por aquilo, mas não, tem muitas pessoas passando por isso. Então vocês querem passar que mensagem pro público com esse filme? É isso mesmo? É tocar no coração delas de que, olha só, outras pessoas passam por isso também, outras pessoas têm essas confusões, e é isso. Eu acho que a gente sempre fala disso nas nossas criações, assim, que a gente quer realmente gerar essa identificação, né? A gente quer que o público se veja nessas histórias, a gente quer que o público aprenda alguma coisa. A gente fala, se a gente puder tocar uma pessoa, de poder, olhar pra vida dela e falar assim, caraca, eu posso fazer diferente, eu posso mudar tal coisa. A gente tá com, né, o trabalho foi feito, assim. Então eu acho que com esse filme o que a gente quer é exatamente falar sobre seja honesto consigo mesmo, assim, sabe? Tipo, é doloroso às vezes olhar pra dentro e resolver traumas e resolver questões, assim. É doloroso às vezes sair do estado que você tá em busca de um sonho, mas a força que você vai ganhar com isso, entendeu? A alegria que vem disso, a libertação e a cura que vem disso, eu acho que vale a pena sair da inércia da coisa, assim. E isso, acreditar que tem jeito, que consegue fazer, que é possível buscar, assim, não desistir, sabe? E eu acho que com esse filme também a gente tem uma coisa que é essa união dessas mulheres, sabe? São 3 primas que, assim, quando eu falo de acolhimento, eu não tô falando que elas também passam a mão na cabeça, não. Se tá errado, elas brigam no filme, elas discutem as coisas, assim, até efetivamente entenderem. Então acho que o acolhimento, ele passa por várias, né, são várias formas, assim, acho que o amor tá ali presente, e eu acho que a sensação que eu tenho também no filme é que elas precisam começar a tirar essas coisas da frente pra ver que o amor tá ali, assim, sabe? E eu acho que essa dinâmica, as 3, né, as 3 atrizes fizeram brilhantemente, assim, e isso foi muito rico. Eu acho que a gente ficou muito no debate, porque é isso, a gente foi gravando meio no improviso, meio com escaletas, então é difícil montar, porque a gente não tem cenas repetidas, e aí a gente entrou, isso, sobre o que é esse filme, sobre o que a gente quer mostrar. E a gente teve um debate agora há pouco tempo sobre isso, né? Essa necessidade de tem que ter um tema muito forte, tem que ser uma coisa muito profunda, tem que ter um mega plot twist. E nosso filme é sobre o cotidiano, e é sobre essas mulheres. Então, já ouvi julgamentos assim, mas tá assim com crise porque não conseguiu um marido. Cara, a dor dela é essa. Nosso dia a dia é esse. E é o que você falou, as pessoas vão assistir e vão falar, cara, eu entendi essa dor. Tipo, não teve uma grande morte, uma grande perda, mas, cara, é uma dor dela. E é uma dor real, sabe? E vocês falando aqui, eu tô até emocionada, porque a gente, além das nossas vivências, nossas histórias, a gente conhece pessoas que passam exatamente por isso. Então, assim, são histórias reais, são personagens interpretando, mas são histórias reais. E que muita gente vai se identificar. E eu acho que o papel de vocês também é passar essa mensagem, né? Pra quem tá em casa. E, assim, é o que a gente tava falando, né? Você tava, vou fazer um filme, vamos fazer. Tem que ter emoção, tem que ter sentimento. Porque se não tiver, qual é o intuito disso, né? E concordo super, assim. E eu acho que uma peculiaridade desse processo que a Fran tava comentando é isso, assim. Porque a gente... Foi uma escolha, né? Porque quando a gente fala de cinema, a gente escreve um roteiro. E esse roteiro tem falas e tem todas as dinâmicas de ação. E aí você entrega isso, as atrizes vão decorar. A gente vai decupar esse plano. E aí você vai ter profissionais que vão fazer pra executar esse filme. Fazer audiovisual é um grande coletivo, né? Não se faz sozinho, assim. Você precisa de gente pra fazer isso acontecer. Como a gente estava nesse modelo de produção, e aí não quero de maneira alguma romantizar o tipo de produção que a gente fez, porque eu acho que sim, precisamos de incentivo, precisamos de patrocínio, precisamos de políticas públicas, e graças a Deus o mercado capixaba está se desenvolvendo porque isso está acontecendo. Mas nesse caso, especificamente, como a gente se propôs a fazer essa viagem, a viajar de férias, estava junto, vamos fazer de um modelo diferente, e como a gente consegue executar? Então esse filme a equipe basicamente eram as 3 atrizes, eu na câmera, e aí a Rô pegou uma galera lá da Itália pra dar uma auxiliada, assim, então tinha um outro câmera que em algumas cenas ajudava a gente. O marido da Rô, o Arthur, ajudou. Microfonava, a gente fazia tudo. Exatamente, aí tem hora que uma atriz que não tá em cena, tá no microfone pra poder acompanhar. Atrás. Vocês estão fazendo tudo, hein? Tudo, foi um processo muito isso, assim. Foram 9 dias de filmagem na Itália, e era eu na câmera dirigindo, e a gente tinha a escaleta do roteiro. O que é escaleta? Você tem todas as cenas e o que vai acontecer na história. Então, cada cena era descrita exatamente o que teria que acontecer, né? Então, você tinha ali nessa cena, as 3 primas vão desenterrar a caixa, e aí, às vezes, tem alguma informação importante que precisa ter nisso, tava lá nessa escaleta. Então, assim, a gente tinha a história toda. Agora, o que ia ser dito, como que elas iam fazer, como que elas iam interagir. Esse é o ponto de diferença. Começar daqui, a gente não terminar aqui, né? Tinha todo esse arco dentro de cada cena.
E aí falava ação e eu acompanhava elas com a câmera, assim, gravando e captando. E aí, pô, legal isso aqui, vamos repetir agora, eu preciso pegar de outro ângulo. E a gente foi meio que construindo, né, ali, assim. Então, quando você fala de emoção, eu acho que esse processo, ele também trouxe muita emoção, assim, porque existe uma verdade ali nelas, disso, assim, porque tem que ter muito claro quem são essas mulheres para que você consiga improvisar essa dinâmica entre elas, assim, né? A gente passou 1 ano e meio fazendo ensaios, mas na hora do vamos ver que vem, que a coisa meia mágica acontece, assim, sabe? Então eu acho que a emoção também, a verdade desse filme, ele tá muito no processo de como ele foi feito, de como ele foi produzido, entendeu? E o quanto a gente foi se surpreendendo também com as coisas que foram acontecendo, né? O Renan, por exemplo, logo no início, eu não lembro direito em que momento, teve uma cena que ele ficou tão emocionado que ele se jogou no chão. Era terrível. Aí que eu fiquei, mas eu fiquei realmente emocionado, que era bonito de ver, assim, sabe? Tipo, o trabalho delas, assim. E você vê a história acontecendo ali, sabe? Foi muito rico mesmo, assim, o processo todo do 3. E muita coisa que a gente foi descobrindo lá também, né? Assim, a gente gravando, cara, esse cenário podia ter tal coisa. A gente ia meio que... Era uma obra viva, sabe? Assim, era uma parada viva, tava acontecendo conforme a gente ia fazendo, assim. E foi muito no início a informação que a gente deu, que a gente não é bom em direção de arte, nem em áudio. Caramba. Então era assim, meu Deus, num buraco branco, taca qualquer plano ali vermelho pra chamar atenção. É isso que eu ia perguntar, as dificuldades técnicas. Eu não sei por onde a gente começaria a responder essa pergunta, porque é isso, de novo, né, é fundamental ter equipe, sabe, assim, pessoas que dominem e tal. Então, o que a gente fez pra conseguir executar esse filme, a gente, por exemplo, o áudio, ele foi captado com o celular. Então eram fones de ouvido, a gente tinha um Zoom, que é um aparelho de áudio, e tinha um microfone boom, mas além disso, todas as atrizes estavam com um fonezinho pregado e gravado no celular. Então, essa parte técnica de você depois sincar esse áudio com a imagem, áudios de celulares diferentes, e aí você não tá monitorando, né? O celular, ou seja, quando eu peguei pra sincar, tinha um áudio de 40 minutos, que essa era 3. Exato. Aí teve por exemplo, que a Rô perdeu a chave da casa dela, e ela não parou de gravar. A gente tem praticamente um roteiro ali, porque tem toda a confusão, gente, eu perdi a chave da minha casa, é muito importante. Aí vem isso aqui, não, procura no mato. Não, liga pra não sei quem, fala, ai meu Deus, eu tô desesperada. A gente tem 40 minutos do momento da busca da chave da casa da Rô. Eu falei, eu não vou apagar esse material vai ser... Uma hora a gente usa. Então aí tem isso, assim, então essa parte técnica, ela, do áudio é um grande desafiador, assim, que graças a Deus a gente conseguiu um incentivo da Lei Paulo Gustavo para finalizar o filme, então tem profissionais muito competentes que estão resolvendo isso, assim, mas aí tem, porque eu também montei o filme. E aí é o que a Fran falou, como as cenas eram improvisadas, nenhum take é igual ao outro. Então era um grande quebra-cabeça de contar essa história e de encontrar esses momentos de corte, de como fazer para que aquilo tivesse uma unidade, fizesse sentido, entendeu? Porque o diálogo era diferente em cada cena, assim, cada take que a gente estava gravando, por mais que a cena fosse a mesma. Então não tinha essa, né, uma continuidade de movimento, era uma coisa ou outra que era pontual, e a gente sabia, não, isso aqui tem que ter e tal, blá, blá. E algumas coisas, como eu sabia que eu ia montar, eu já ia também tentando organizar de alguma maneira que facilitasse, mas é isso, assim, foi um grande desafio realmente, e que, assim, friso que só foi possível, eu acho, finalizar da maneira que está sendo finalizado, que a gente está muito orgulhoso, porque a gente teve um incentivo da Lei Paulo Gustavo para complementar o filme, para poder investir na finalização. A gente contratou profissionais maravilhosos que estão finalizando. A gente pôde contratar uma consultora de montagem, que é a Tati Franklin, que veio assim... Fez toda a diferença, que é isso. Toda a diferença. Não conhece o material. Tá, o que você entendeu com isso, né? O primeiro corte desse filme tinha quase 2 horas. Eu falei, é inviável, assim, não tem como. Então hoje a gente tá com um corte ali menos de 1h20, assim. Então, assim, é o quanto esse olhar também enriqueceu muito o projeto, porque a gente já tá muito dentro, né, assim, a gente sempre fala isso, você tá tão imerso naquilo, que é difícil você às vezes olhar, sair e olhar o todo e falar, não, isso aqui não é fundamental, entendeu? Então a gente também precisou desse olhar que foi, enfim, todos os profissionais que a gente pôde, graças a Deus, contratar, assim, estão sendo incríveis e impecáveis, assim, para dar ainda mais força para esse projeto, assim. Então, muito orgulho deles e de poder contar, de novo, com o incentivo público, que é isso que faz o mercado se desenvolver, sem sombra de dúvida. E agora a pergunta que não quer calar. Quando é a estreia? Bom, a gente ainda não tem uma data,
Mas assim, o filme tá exatamente no momento de finalização, assim. A gente já até assistiu com a correção de cor, tá maravilhoso. Então a gente tá... Você está tá lindo, a gente parece batendo, assim, de emoção, sabe? O braço tá roxo, assim, se você olhar. Então, assim, a gente tá ainda realmente nesse momento final. A parte do áudio, a gente tá ainda trabalhando nele. É um processo um pouco mais longo e mais delicado de se fazer para alcançar a excelência que precisa, assim. Mas graças a Deus tá rolando, tá dando certo. Então, assim, até o final desse ano, sem sombra de dúvidas, esse filme tá finalizado. E aí a gente vai conseguir ter aí essa proposta de fazer uma estreia, mandar para festivais, se Deus quiser conseguir botar numa sala de cinema, assim, que eu acho que, né, a gente faz arte para ser visto, para ser consumido, para que as pessoas tenham acesso a isso, consigam ver e, se Deus quiser, que se emocionem, que se vejam de alguma maneira, assim. Então, acompanhando aí a gente e o projeto, vocês vão logo mais ter informações disso, assim, se Deus quiser. Me pego pensando, tipo, ontem a gente assistindo a correção de cor. Cara, de uma ideia lá atrás, que surgiu, vamos gravar um filme. De repente um curta. Se não rolar esse curta, não vira curta do minuto, de repente não vira nada, vira só experiência. E a gente conseguiu um longa e conseguir passar no edital e conseguir finalizar, sabe? Que a gente rodou ele em 2023, olha o processo, né, assim, cinema é longo mesmo, sabe? A gente começou as reuniões lá em 2021, no final de 2020, até gravar, que foi em 2023, e até editar, tá vendo? A gente tá em 2025, assim. Lançaram. Pra lançar, sabe, assim, você tem todo um processo que tem que passar esse filme, e óbvio, pra ter a excelência, né, assim, que a gente quer mostrar, sabe, a qualidade que a gente quer que tenha, pra chegar no público, assim. Então, por mais que a gente tenha feito de uma maneira tão... um modelo de produção pequeno, digamos assim, né, e numa grande guerrilha mesmo, e de novo, sem querer romantizar isso, eu gosto muito de frisar, porque, né, é o nosso mercado, assim, mas o quanto a gente tá orgulhoso do produto final, assim, do quanto ele tá rico, do quanto os feedbacks que a gente tá tendo, das pessoas que estão entrando no projeto, a partir do filme, né, finalizado na montagem, assim, o quanto isso tá vindo grandes elogios, grandes feedbacks, isso vai nutrindo a gente ainda mais, de entender que não, a gente conseguiu, né, fazer um negócio que a gente se orgulha e que tá chegando nas pessoas, tá alcançando, assim, que eu acho que é isso, a gente faz arte pra isso, assim, né, pra que isso chegue nas pessoas. Então tomara que logo mais chegue no maior número de pessoas possíveis, assim. E vai. Agora, pra gente encerrar, no improviso, quero que vocês resumam pra mim em uma frase. O que é o filme 3? E não. Em uma frase, amor, meu Deus, o 3 é um grande deleite audiovisual. O 3 é um filme sobre conexões e reconexões. Gente, muito obrigada. Tô muito feliz com esse nosso bate-papo. Muito mesmo em ter recebido vocês aqui. Muito sucesso. Eu vou ser a primeira da fila, com certeza. E tô ansiosa, porque vocês me emocionaram. Só contando aí, né, resumindo o que vai ser esse filme. E eu tenho certeza que vai atingir muita gente. Muito obrigado, agradeço você por ter aberto esse espaço de conversar, de trazer a gente, pra gente falar um pouco do projeto. O quão antes a gente tiver datas e mais informações, entre em contato de novo, converso com você. Vai ser uma honra ter você como a primeira pessoa chegando nessa sala de cinema. E muito obrigado a todo mundo que está assistindo, e muito obrigado a vocês por permitirem que a gente falasse um pouco aqui do filme. Então, para agradecer também, obrigada pela oportunidade de a gente contar essa história. E eu sou muito emocionada, já tô doida pra te mostrar várias fofocas, cenas pra gente debater depois, e aí depois a gente reconversa. Isso. Perfeito. E para vocês que estão aqui com a gente até agora e também estão emocionados, assim como eu, para assistir essa entrevista completa, é só acessar o nosso portal ES Brasil e também nos seguir nas redes sociais. É isso, até a próxima!